Ah, esta foto. É da minha mãe. A voz do menino soou como um eco de um passado distante, e para o presidente milionário, foi como se o ar lhe tivesse sido subitamente roubado dos pulmões. A mulher na fotografia era a mesma que ele não conseguia esquecer há 25 anos. As pontas dos seus dedos tremeram e o seu coração começou a bater descontroladamente, um tambor selvagem contra as suas costelas. Qual é o nome da sua mãe? A pergunta fez o tempo retroceder um quarto de século. O que teria acontecido para desencadear um momento tão improvável? Moço, foi a minha mãe que fez. Compra um, por favor. Quando ouviu aquelas palavras, Júlio estava num quiosque à beira-mar em Ubatuba, a chávena de café a pairar perto dos seus lábios. Ele observava o mar do início do inverno, o cinzento das ondas a fundir-se com o céu nublado, perdido por um momento nos seus próprios pensamentos labirínticos. Lentamente ele ergueu a cabeça. Diante dele estava um menino. Parecia ter uns 11 anos, talvez 12. Nas suas pequenas mãos segurava alguns colares de conchas, e as pontas dos seus dedos estavam vermelhas, quase roxas, pelo frio cortante da maresia. O blusão de nylon que usava estava gasto, com os punhos desfiados, e os seus tênis velhos tinham a marca inconfundível da água salgada. São bonitos, não são? Foi a minha mãe que fez, uma por uma. O menino deu um passo à frente, e as conchas tilintaram suavemente umas contra as outras, um som delicado e frágil. Júlio ficou momentaneamente sem palavras. Estava no seu segundo dia em Ubatuba, uma fuga solitária da sua vida em São Paulo, e não esperava um interlocutor tão jovem e persistente. Júlio Almeida, 44 anos, presidente de uma construtora de médio porte em São Paulo. Tinha vindo sozinho para a costa para tentar aliviar o peso de uma rotina exaustiva e de um vazio que o dinheiro não conseguia preencher. As olheiras profundas sob os seus olhos eram um testemunho de noites de reuniões intermináveis e de uma fadiga que se tinha acumulado, camada sobre camada. Tinha acabado de fechar um contrato gigantesco, um marco na história da sua empresa, mas o sentimento de realização já se tinha evaporado há muito, deixando para trás apenas um resíduo de indiferença. E agora ali estava ele, a olhar com uma expressão indecifrável para os colares de conchas que um menino lhe oferecia. Os colares eram, sem dúvida, feitos com esmero. Pequenas conchas, cada uma com um furo minúsculo, unidas por um fio de nylon transparente. Eram simples, rústicos, mas transmitiam o calor de um toque humano, de uma dedicação paciente. Quanto custa? A voz de Júlio era baixa e calma, desprovida da autoridade que usava nas salas de reunião. Havia nela um tom surpreendentemente suave. R$ 20. Os olhos do menino brilharam. Havia neles uma centelha de esperança tão pura que Júlio sentiu uma pontada de ternura, uma emoção que raramente se permitia sentir. Certo. Ele pegou na sua carteira de couro, um gesto quase automático. Sob a luz quente e amarelada do quiosque, a carteira abriu-se e nesse preciso instante, algo aconteceu. Uma fotografia soltou-se e deslizou, caindo silenciosamente no chão de madeira. O menino abaixou-se com a agilidade de quem estava habituado a apanhar coisas que caíam na areia da praia. Moço, deixou cair isto. Na ponta dos seus dedos estava uma fotografia desbotada. Estava tão velha que os cantos estavam arredondados pelo desgaste e as cores tinham perdido a sua vivacidade. A carteira de Júlio tinha sido trocada várias vezes ao longo dos anos, mas aquela fotografia permanecia ali, no mesmo lugar, há 25 anos. O menino pegou nela de leve, mas de repente os seus olhos arregalaram-se. Uma expressão de pura surpresa espalhou-se pelo seu rosto. Ah! Eu conheço esta foto. Esta pessoa. É a minha mãe. A mão de Júlio parou no ar. Os seus dedos, que estavam prestes a retirar uma nota de R$ 50, congelaram. O quê? A sua voz tremeu. Era um deslize raro, um sinal de agitação que era completamente atípico para ele. O menino sorriu, um sorriso aberto e radiante. É sério. É a minha mãe quando era mais nova. E este cachecol? Ela ainda o tem. Disse que foi a avó que o tricotou para ela. A mão do menino, que segurava os colares de conchas, tremia ligeiramente.
Era impossível dizer se era do frio ou da excitação. O olhar de Júlio caiu sobre a fotografia. Nela, um Júlio de 18 anos estava ao lado de uma rapariga que usava um cachecol branco e sorria para a câmera. A versão dela de 18 anos olhava para a lente com uma timidez cativante. Aquele sorriso, aquele olhar, e aquele nome. Tudo voltou à sua mente com uma clareza dolorosa. Qual é o nome da tua mãe? A voz de Júlio saiu com dificuldade, quase um sussurro. O seu coração martelava no peito. Uma mistura de não pode ser e uma premonição avassaladora tomou conta de todo o seu ser. Helena Santos. O ar ficou rarefeito. O cheiro a café, o som das ondas, o murmúrio das poucas pessoas no quiosque, tudo se desvaneceu. O tempo parecia ter parado. Helena. Aquele nome perfurou o seu coração como uma lâmina afiada. A última cena de Uma Noite de Neve há 25 anos voltou de uma só vez. O dia em que não conseguiu cumprir a sua promessa, o dia em que teve de partir. A noite há 2 dias do Natal, em que teve de fugir de São Paulo como um ladrão. O menino, vendo o olhar fixamente para a foto, perguntou com cautela: "Moço, está tudo bem?" Júlio não respondeu. Seria mais correto dizer que não conseguiu responder. Apenas passou os dedos lentamente pela fotografia, uma e outra vez. O papel estava gasto pelo tempo, mas o rosto nela parecia inalterado. A Helena de 18 anos ainda estava ali, a sorrir para ele. Um suspiro profundo e trêmulo escapou dos seus lábios. Helena. No momento em que o nome se formou nos seus lábios, o cenário à sua frente começou a desfocar-se. A sombra dentro da sua chávena de café tremeluziu, o som das ondas tornou-se um murmúrio distante e as luzes do quiosque começaram a brilhar de forma difusa. Os seus olhos arderam. Há 25 anos o seu inverno, a sua vida, tinha parado naquele nome. O seu primeiro e último amor. A única pessoa a quem ele tinha feito uma promessa que não pôde cumprir. Depois dela, ele nunca mais conseguiu estabelecer uma ligação verdadeira com ninguém. Tinha alcançado sucesso, mas não a felicidade. Tinha se tornado rico, mas a sua alma permanecia na miséria. E agora tudo estava a começar de novo, a partir daquele mesmo nome. O destino, ao que parecia, era uma força tão cruel quanto misteriosa. Era a primavera de 1997, o início do último ano do ensino secundário. Júlio estava na parte de trás da sala de aula, a conversar animadamente com os amigos. A construtora do seu pai estava a ir de vento em popa, e ele tinha passado as férias a viajar pelo estrangeiro, tornando-se o centro das atenções e da inveja dos colegas. "Caramba, Júlio, a tua família é mesmo rica, hein?" disse um amigo, dando-lhe uma palmada no ombro. Júlio sorriu, um pouco sem jeito. Era verdade que a sua família era abastada. O seu pai era o presidente de uma construtora de médio porte, e a casa onde viviam no Morumbi era espaçosa e luxuosa. No entanto, Júlio não era do tipo que se gabava dessas coisas. A professora entrou e anunciou que ia reorganizar os lugares. Júlio Almeida e Helena Santos. Vocês os dois vão sentar-se juntos. Foi a primeira vez que ele ouviu o nome dela. Helena estava sentada em silêncio perto da janela. Tinha o cabelo comprido preso atrás da orelha e lia um livro. O que chamou a atenção de Júlio foi o seu uniforme gasto. Enquanto a maioria dos outros alunos usava uniformes novos para o novo ano letivo, o de Helena tinha os punhos puídos e a saia estava desbotada. Quando Júlio se sentou ao seu lado, ela virou a cabeça por um instante. Parecia que ia dizer olá, mas acabou por não dizer nada, voltando seu olhar para o livro. De perto, ele notou a palidez do seu rosto. Havia sombras escuras sob os seus olhos, e as suas unhas, embora limpas, pareciam ásperas. Durante o primeiro mês, eles mal trocaram uma palavra. No entanto, Júlio deu por si a observá-la constantemente. Na hora do almoço, enquanto os outros rapazes comiam as suas sanduíches ou corriam para a cantina, Helena ficava sempre no seu lugar. Por vezes ele via-a comer um pequeno pão, que parecia ser todo o seu almoço. Noutros dias, ela não comia nada, bebia apenas água.
Nas aulas de educação física, Helena sentava-se sempre sozinha num canto. Um dia, durante um intervalo no jogo de basquetebol, Júlio foi beber água e viu-a pressionar a sola do seu tênis com a mão. Olhando mais de perto, ele percebeu que a sola estava a descolar-se, fazendo um barulho estranho cada vez que ela andava. Ela olhou à sua volta, certificando-se de que ninguém estava a ver, e tirou o sapato com cuidado. Ele viu que a sua meia também tinha um buraco. Naquele dia, depois das aulas, a caminho de casa, Júlio parou numa sapataria. Comprou um par de tênis de senhora. É para oferecer, disse ele ao empregado. Mas não precisa de embrulho. Na manhã seguinte, Júlio chegou mais cedo à escola e colocou os tênis novos no cacifo de Helena. Não deixou nenhum bilhete. De longe, ele observou a expressão dela ao abrir o cacifo. Era uma mistura complexa de surpresa, constrangimento e uma emoção que ele não conseguiu identificar, mas que parecia gratidão. Helena olhou em volta, mas Júlio já tinha entrado na sala de aula. Alguns dias depois, durante a aula de música, a professora pôs a tocar O Oceano, de Djavan. Júlio olhou casualmente para Helena e viu-a de olhos fechados, completamente imersa na música. Havia até um pequeno sorriso nos seus lábios. Aquela imagem parecia tão diferente da sua habitual postura reservada. Gostas desta música? Foi a primeira vez que Júlio iniciou uma conversa. Ela abriu os olhos, surpreendida. Sim. A minha mãe adorava esta canção. O uso do tempo verbal no passado sugeriu a Júlio que a sua mãe já não estava presente. Ele não fez mais perguntas. Em vez disso, disse: eu também gosto destas músicas antigas. O meu pai está sempre a ouvi-las no carro. No início não gostava, mas agora habituei-me. Helena olhou diretamente para Júlio pela primeira vez. E sorriu, um sorriso genuíno. Que inesperado! Pensei que eras apenas um filho de um rico, bom aluno e popular. A parte do filho de rico é verdade, mas isso não é tudo que sou, respondeu Júlio com seriedade. Helena olhou para ele por um momento, como se o estivesse a reavaliar. Com a chegada do verão, os dois tornaram-se gradualmente mais próximos. Um dia, na hora do almoço, Júlio apareceu com 2 sanduíches que tinha comprado na cantina. Um é para mim, e este? Queres comer comigo? É demasiado para eu comer sozinho. Helena hesitou. Era visível o conflito no seu rosto, uma batalha entre o orgulho e a fome. Não, obrigada. Eu tomei um bom pequeno almoço. Mas, nesse momento, o estômago dela fez um barulho revelador. Júlio fingiu não ouvir e colocou o sanduíche na secretária dela. Bem, então vou ter de o deitar fora. Que desperdício! Finalmente Helena pegou no sanduíche. Comeu em pequenas dentadas com um cuidado que partiu o coração de Júlio. A partir daquele dia, Júlio começou a trazer frequentemente o almoço para 2, e Helena, embora inicialmente desconfortável, começou a aceitar com naturalidade. No outono, eles começaram a estudar juntos na biblioteca. Helena tinha excelentes notas, mas não tinha como pagar explicações. Júlio partilhava com ela os materiais que recebia do seu centro de estudos particular. Uma noite, enquanto estudavam até tarde na biblioteca, Helena de repente baixou a cabeça. Os seus ombros tremiam ligeiramente. Júlio perguntou preocupado: Helena, o que se passa? Estás bem? Quando ela levantou a cabeça, os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Desculpa. É estranho, eu sei. É só que... Estou muito grata. Pelo quê? Por seres tão bom para mim. Ninguém nunca foi tão bom para mim. Júlio ficou sem palavras por um momento. As lágrimas de Helena caíram sobre a mesa. Quando ela levantou o braço para as limpar, a manga da sua blusa subiu, revelando uma nódoa negra escura no seu antebraço. Júlio susteve a respiração. Helena, o que é isso? Ela baixou rapidamente a manga, mas era tarde demais. Não é nada. Isso não me parece nada, disse Júlio, a sua voz baixa e séria. Helena baixou a cabeça. Após um longo silêncio, ela disse numa voz quase inaudível: o meu pai. Ele fica assim quando bebe. Piorou depois que a minha mãe morreu.
Hoje pedi-lhe dinheiro para os livros. Ela não conseguiu terminar a frase. Júlio cerrou os punhos com força. Uma onda de raiva apoderou-se dele, mas ele sabia que o que Helena precisava naquele momento não era de fúria, mas de consolo. De agora em diante, quando estudarmos até tarde, eu levo-te a casa. Não precisas. A tua casa é na direção oposta. Não importa. Eu quero fazê-lo. A partir daquele dia, Júlio começou a acompanhar Helena até perto de sua casa. A casa dela ficava num bairro operário na periferia, o oposto do bairro nobre onde Júlio vivia. O caminho era por ruelas estreitas e íngremes, e a iluminação pública era escassa, tornando o local perigoso à noite. Uma noite, ao chegarem perto da casa de Helena, ouviram gritos e o som de algo a partir-se vindo de dentro. O rosto de Helena ficou branco como papel. Vai-te embora, rápido. Eu fico bem. Ela tentou empurrá-lo, mas Júlio segurou-lhe na mão. Se for perigoso, vem para minha casa. A qualquer hora. Júlio, promete. Se for realmente perigoso, foge. Prometes? Helena acenou com a cabeça, tentando conter as lágrimas. Júlio esperou, mesmo depois de a ver entrar, até que os ruídos dentro de casa diminuíssem. O outono aprofundou-se, e os sentimentos deles também. Para Júlio, Helena já não era apenas a sua colega de carteira. Era alguém precioso, alguém que ele queria proteger e fazer feliz. A atitude de Helena para com Júlio também mudou. A sua desconfiança inicial desapareceu, dando lugar a um sorriso caloroso e confortável. Num dia de novembro, a menos de um mês dos exames finais, os dois subiram ao terraço da escola. O vento estava frio, mas o céu estava limpo. Helena falou primeiro. Júlio, o que queres fazer depois da faculdade? Quero ir para a arquitetura. Seria bom herdar a empresa do meu pai, mas eu quero projetar e construir os meus próprios edifícios. Os olhos de Júlio brilhavam. Ele parecia magnífico quando falava sobre o futuro. E tu? O que queres fazer? Perguntou ele. Helena olhou para o céu e suspirou. Eu só quero ganhar dinheiro o mais rápido possível. Quero ser independente. A universidade. Bem, não sei se consigo ir. As minhas notas são boas, mas as propinas. A sua voz foi diminuindo. Júlio não sabia o que dizer para consolar. Doía-lhe saber que as coisas que ele dava como garantidas eram sonhos distantes para ela. Helena, existem bolsas de estudo e empréstimos para estudantes. Não desistas. Eu sei. Obrigada. Helena olhou para Júlio. O seu rosto, banhado pela luz do pôr do sol, estava mais bonito do que nunca. Naquele momento, Júlio teve a certeza. Ele queria estar com ela. Para sempre. Finalmente o dia dos exames chegou. Quando terminaram, os rostos dos estudantes que saíam pelos portões da escola estavam cheios de alívio. Júlio procurou por Helena. Ela estava de pé sob um ipê amarelo perto do portão. Ao contrário dos outros alunos, estava sozinha. Acabou, disse ela primeiro, a sua voz misturada com alívio. Sim. Finalmente acabou. Júlio estava prestes a tirar algo da sua mochila, mas parou. Ele tinha preparado um livro de poesia para ela, uma coletânea dos seus poetas favoritos. Mas havia demasiada gente ali para lhe dar. Em vez disso, ele reuniu coragem e disse: Helena, estás livre na noite de Natal? Helena olhou para ele, surpreendida. No Natal? Por quê? Vamos encontrar-nos. Tenho algo para te dizer. Algo importante. Pela expressão séria de Júlio, Helena pareceu perceber as suas intenções. As suas bochechas coraram ligeiramente. Está bem. Onde nos encontramos? Na Avenida Paulista, perto do MASP. Às 7 da noite. Combinado. Quando estavam prestes a despedir-se, Helena chamou. Júlio? Sim, obrigada. Por tudo durante este ano. Os seus olhos estavam úmidos. Vê-la assim fez o coração de Júlio acelerar. Ele pensou que em apenas alguns dias, finalmente conseguiria confessar os seus sentimentos. Não queria mais esconder o amor que tinha cultivado durante um ano inteiro.
Uma chuva fina e persistente caía sobre São Paulo. Da janela do seu quarto, Júlio observava as gotas de água a escorrer pelo vidro, e sorria. Faltavam 3 dias para o Natal. Quanto mais se aproximava o encontro com Helena, mais o seu coração batia forte. Sobre a sua secretária, havia um presente cuidadosamente embrulhado. Era um livro de poesia que ele sabia que ela adoraria, com poemas de Drummond, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Júlio verificou o embrulho mais uma vez e lembrou-se da dedicatória que escrevera na primeira página. Helena, fui feliz por te ter conhecido. Era apenas uma frase, mas continha um ano inteiro de sentimentos. Ele queria ter escrito mais, mas decidiu que o resto diria pessoalmente. Ele riu sozinho, imaginando como se iria declarar e qual seria a resposta dela. Na hora do jantar, ouviu a voz da sua mãe vinda do primeiro andar. Júlio, o jantar está na mesa. Júlio desceu as escadas com passos leves. A mesa estava posta com o jantar farto de sempre. Mas algo estava estranho. A expressão do seu pai estava sombria, e a sua mãe também parecia ansiosa. Pai, aconteceu alguma coisa? Perguntou Júlio, cauteloso. O seu pai suspirou e pousou os talheres. Júlio, eu não queria contar-te ainda, mas... A voz do seu pai tremeu. A sua habitual confiança tinha desaparecido. A empresa está em apuros. Um sócio em quem eu confiava desviou uma grande quantia de dinheiro. E com a economia como está, os bancos não estão a emprestar. Desde o Plano Real, o crédito secou para todos. Júlio não conseguiu processar completamente as palavras do pai. A empresa do seu pai sempre tinha sido sólida, e a crise econômica de que ele ouvia falar todos os dias nos noticiários agora parecia ter chegado à sua própria casa. Durante todo o jantar, a atmosfera foi pesada. Júlio sentiu-se inquieto, mas tentou convencer-se de que não seria nada de grave. O seu pai sempre tinha superado as crises. Era a noite de 23 de dezembro. Antes de dormir, Júlio verificou o presente mais uma vez. Amanhã, ligaria a Helena para confirmar o local do encontro, pensou ele enquanto se deitava. À meio da noite foi acordado por um barulho alto vindo de fora. O som de passos apressados e vozes de homens. A porta do seu quarto abriu-se de repente. Júlio, acorda, depressa. Era a voz urgente da sua mãe. Sem sequer acender a luz, ela abanou para o acordar. Mãe, o que se passa? Não há tempo para explicações. Veste-te e pega só no essencial. Rápido! O rosto da sua mãe estava coberto de lágrimas. Do corredor, ouvia vozes de homens desconhecidos. Esta propriedade inteira está arrestada. Não podem levar nada. Só então Júlio compreendeu a situação. Olhou pela janela e viu vários carros parados em frente à casa. A porta da frente estava coberta de selos vermelhos. Selos de arresto. As suas mãos tremeram. Beliscou-se para ter a certeza de que não era um sonho, mas a dor confirmou que era real. Atrapalhado, Júlio vestiu-se e fez uma pequena mala. Deixou os livros da escola para trás, pegando apenas na sua carteira e em algumas roupas. E depois, agarrou no presente que estava sobre a sua secretária. O livro de poesia para Helena. Quando desceu ao primeiro andar, a casa estava um caos. Oficiais de justiça estavam a colocar selos em tudo, e o seu pai estava sentado num canto, com a cabeça entre as mãos. Pai! Júlio correu para ele. O seu pai levantou a cabeça. Tinha um rosto abatido que Júlio nunca tinha visto antes. Júlio, desculpa. O teu pai pede desculpa. A voz do seu pai estava rouca. Ver o seu pai forte desmoronar-se foi um choque tremendo para Júlio. Tem de sair agora, disse um dos oficiais friamente. A família saiu apressadamente de casa. A casa onde Júlio nascerá e crescerá, cheia de todas as suas memórias. Ao virar-lhe as costas, sentiu as pernas fraquejarem. A chuva continuava a cair lá fora, envolvendo a noite escura. Normalmente ele teria achado a chuva calmante, mas agora parecia apenas fria e impiedosa. Para onde vamos? Perguntou Júlio. O seu pai não respondeu, apenas ajudou a sua mãe a andar.
Ela não parava de chorar. Vamos para uma pensão por enquanto. Amanhã pensamos no que fazer. Entraram num táxi. Júlio olhou para trás. A sua casa, outrora magnífica, pertencia agora a outros. Os selos vermelhos na porta brilhavam sob a luz dos postes. Dentro do táxi, Júlio pensou que tinha de contactar Helena. Tinha de lhe dizer que não podia ir ao encontro de Natal. Mas não tinha moedas para um telefone público, e o telemóvel do seu pai já tinha sido cortado. A pensão era miserável. Subiram uma escada que rangia e entraram num quarto pequeno e apertado. O quarto cheirava a mofo e o papel de parede estava amarelado e a descascar. Parecia mentira que poucas horas antes, eles vivessem numa casa espaçosa e impecável. Júlio chamou o pai. Amanhã de madrugada temos de sair de São Paulo. Os credores vão começar a procurar-nos. Para onde vamos? Ainda não decidi. Primeiro temos de nos esconder e encontrar uma forma de recomeçar. O coração de Júlio afundou-se. Sair de São Paulo? E Helena? E a promessa? E a confissão que ele ainda não tinha feito? Pai, posso sair só por um momento? Preciso de ligar a um amigo. Não, disse o pai com firmeza. É perigoso sair agora. Os credores estão à nossa procura. Especialmente tu, tens de ter mais cuidado. Júlio sentiu-se desesperado. A ideia de desaparecer sem dizer uma única palavra a Helena era insuportável. O livro de poesia na sua mala parecia pesar 1 tonelada. Às 4 da manhã a família fez as malas novamente. Ou melhor, não havia malas para fazer. Apenas se levantaram e saíram da pensão. Apanharam outro táxi, desta vez para a estação de autocarros do Tietê. Iam apanhar o primeiro autocarro para fora de São Paulo. Enquanto esperavam na sala de espera, Júlio olhava ansiosamente para os telefones públicos. Só precisava de fazer uma chamada para Helena. Ou pelo menos deixar-lhe uma carta. Mas o olhar do seu pai era severo, e a sua mãe segurava a sua mão com força. Mãe, preciso de ir à casa de banho. A sua mãe olhou para ele com preocupação. Volta depressa. Não vás para longe. Júlio fingiu ir à casa de banho, mas em vez disso foi a uma pequena loja. Queria comprar uma caneta para escrever um bilhete. Mas ao procurar nos bolsos, percebeu que não tinha dinheiro. Desesperado, voltou para junto da sua família. No momento em que subiu para o autocarro, as lágrimas escorreram pelo rosto de Júlio. Pela janela via São Paulo a ficar para trás. O lugar onde Helena estava ficava cada vez mais distante. Helena, desculpa. Desculpa mesmo. Ele repetiu estas palavras centenas de vezes na sua mente, mas elas nunca chegariam a ela. Faltavam 2 dias para o Natal. Helena ia esperá-lo na Avenida Paulista. Chovesse ou fizesse sol, ela estaria lá à espera. A ideia dela à sua espera partia-lhe o coração. Júlio abraçou a sua mala com força. Lá dentro estava o livro de poesia que ele pretendia dar a Helena. Helena, fui feliz por te ter conhecido. Aquela única linha tornará-se agora uma frase terrivelmente triste. O autocarro continuou a sua viagem, e os 18 anos da vida de Júlio desmoronaram-se com ele. O seu primeiro amor, a sua promessa, tudo congelou naquela noite de inverno. Era noite de Natal. Helena chegou cedo à Avenida Paulista. O encontro era às 7, mas ela estava lá desde as 6. A avenida enfeitada com luzes de Natal estava linda, e a enorme árvore de Natal brilhava intensamente. Cada vez que um casal passava, o coração de Helena acelerava, pensando que poderia ser Júlio. Deram 7 horas. Helena verificou o relógio e olhou em volta. Júlio não estava à vista, mas ela pensou que ele chegaria em breve. Ele era uma pessoa que cumpria sempre as suas promessas. Passaram das 8. A chuva começou a cair com mais força. Os pés de Helena estavam gelados e as pontas dos seus dedos dormentes, mas ela não arredou o pé. Acreditava que Júlio viria. 9 horas, 10 horas. O tempo continuava a passar.
As pessoas na avenida começaram a ir para casa, e as lojas começaram a fechar. Só então Helena percebeu que algo estava errado. Aconteceu-lhe alguma coisa? Será que está doente? Preocupada, foi a um telefone público e ligou para a casa de Júlio. Mas só ouviu a mensagem automática a dizer que o número não existia. Era estranho. Tinha a certeza de que o número estava certo. Quando se aproximava a meia-noite, Helena levantou-se lentamente. O seu corpo estava tão gelado que mal conseguia andar. No caminho para casa, ela continuava a olhar para trás, na esperança de que Júlio aparecesse a correr. Mas ele nunca apareceu. No dia seguinte, Júlio não foi à escola. Nem no dia seguinte, nem no outro. Quando Helena encontrou a professora na secretaria, ouviu a notícia chocante. A família dele faliu. O negócio foi completamente à falência e eles fugiram no meio da noite. As palavras da professora ecoaram na sua cabeça. Helena olhou para o céu sem dizer nada. O céu cinzento de inverno parecia pesar sobre ela. Tudo parecia vazio. Não conseguia acreditar que a pessoa em quem tanto confiava tinha desaparecido sem uma palavra. Helena nem sequer chorou. Apenas ficou com um vazio no peito. Quando chegou a casa, o seu pai estava bêbado. Onde estiveste até agora? Ela nem sequer se desviou. A dor que sentia não era no corpo, mas na alma. No dia da formatura, Helena estava sozinha. Enquanto os outros alunos tiravam fotografias com as suas famílias e recebiam ramos de flores, ela não tinha ninguém. Recebeu seu diploma e deixou a escola em silêncio, prometendo a si mesma que nunca mais voltaria àquela escola cheia de memórias de Júlio. Após a formatura, a vida de Helena tornou-se ainda mais difícil. As bebedeiras do seu pai pioraram, e o dinheiro era sempre escasso. Helena aceitava qualquer trabalho que conseguisse encontrar. De madrugada entregava jornais, durante o dia, lavava pratos num restaurante, e à noite, trabalhava numa loja de conveniência. O seu corpo estava exausto, mas ela não podia parar. Se parasse, os pensamentos voltavam. Júlio, a promessa deles, os sonhos não realizados. Só quando estava a trabalhar é que conseguia esquecer tudo isso. 5 anos depois, Helena já não aguentava mais. Uma noite, quando seu pai tentou novamente ser violento, ela resistiu pela primeira vez. Para com isto! Não aguento mais! O grito de Helena só o enfureceu mais. Aquela noite foi particularmente má. Helena conseguiu fugir para o seu quarto e trancar a porta. E tomou uma decisão. Tinha de sair daquela casa. De madrugada, Helena fez as malas em silêncio. Algumas peças de roupa, uma fotografia da sua mãe e uma pequena fotografia tipo passe que tinha tirado com Júlio. Era tudo que tinha. Ao sair de casa, não olhou para trás. Estava verdadeiramente sozinha agora. Sem ter para onde ir, Helena procurou o dono do restaurante onde tinha trabalhado. Felizmente ele acolheu-a. Podes trabalhar aqui em troca de alojamento e comida. Vai ser duro, mas... Obrigada. Muito obrigada. Helena agradeceu com lágrimas nos olhos. O alívio de finalmente ter escapado daquela casa infernal fez com que todo o seu corpo perdesse as forças. O restaurante era um pequeno estabelecimento de bairro. Era gerido pelo proprietário, a sua esposa e o filho. Helena trabalhava desde o amanhecer até tarde da noite. Preparava os ingredientes na cozinha, servia as mesas e lavava a louça. O proprietário não era uma má pessoa, tentava tratar Helena como uma filha. Mas o filho era diferente. Tinha mais de 30 anos e não tinha um emprego estável, vivendo à custa dos pais. Ele costumava observá-la trabalhar com um olhar estranho. Alguns anos mais tarde, numa noite, os proprietários tinham ido a um evento familiar fora da cidade. Helena estava a arrumar o restaurante sozinha quando o filho do proprietário entrou bêbado. O que aconteceu naquela noite deixou uma cicatriz profunda em Helena, uma ferida que ela teria de carregar para o resto da vida. No dia seguinte, Helena não conseguiu dizer nada. Se contasse aos patrões, seria certamente despedida, e se denunciasse à polícia, quem acreditaria nela?
Agiu como se nada tivesse acontecido. Mas, um mês depois, começou a sentir sintomas estranhos e logo percebeu que estava grávida. Com pouco mais de 20 anos, a vida tinha lhe apresentado uma realidade para a qual não estava preparada. Tinha medo de ir ao médico, medo de contar a alguém. Todas as noites, Helena chorava, a pensar no que fazer com aquela criança. Não podia abortar, mas também não se sentia capaz de a criar. Um dia, Helena olhou-se ao espelho. Viu um rosto abatido e desesperado. Naquele momento, pareceu-lhe ouvir a voz da sua mãe. Helena, aconteça o que acontecer, não podes desistir. Helena pousou a mão sobre a sua barriga. Ainda não sentia nada, mas a realidade de que havia uma vida a crescer dentro dela tornou-se real. A criança não tinha culpa. Tinha apenas chegado na hora errada, na situação errada. Assim como esta criança não tem culpa, eu também não tenho. Helena enxugou as lágrimas. E decidiu. Ia proteger aquela criança. Embora o caminho fosse difícil e solitário, ela iria conseguir mesmo que sozinha. Helena já se estava a tornar mãe. Helena apanhou o primeiro autocarro da manhã, um autocarro que saía de São Paulo. Tinha fugido do restaurante há um mês, e a sua barriga começava a notar-se. Tinha pouco dinheiro, mas não podia mais ficar em São Paulo. Tinha de ir para longe, para um lugar onde não conhecesse ninguém. O autocarro seguia em direção ao litoral. Pela janela, via as paisagens a passar. Helena encostou a cabeça ao vidro e fechou os olhos. Falou silenciosamente com o bebê na sua barriga. Desculpa, meu filho. Por teres de nascer de uma mãe como eu. Mas eu prometo que te vou proteger. Quando chegou a Ubatuba, já era noite. A brisa fria do mar tocou-lhe no rosto. Com o corpo pesado, procurou um lugar barato para ficar. Encontrou um quarto para alugar velho e degradado numa ponta da praia. A renda era quase simbólica, mas para Helena, até isso era motivo de gratidão. Aos 5 meses de gravidez, Helena montou uma pequena banca na praia. Vendia sanduíches e pastéis. Preparava os ingredientes de madrugada e trabalhava de pé o dia todo. Os seus pés inchavam e as suas costas doíam terrivelmente, mas ela aguentava, pelo bem do seu filho. Dona, 2 pastéis, por favor. Alguns turistas paravam na sua banca. Os seus pastéis ficaram conhecidos por serem bem recheados e saborosos. Aos poucos foi ganhando clientes habituais. Quando a sua barriga cresceu e se tornou difícil trabalhar, as donas das bancas vizinhas ajudavam-na. Criar um filho sozinha deve ser tão difícil. Se precisares de alguma coisa, diz. Uma palavra de carinho era uma grande fonte de força para Helena. O tempo passou e Helena deu à luz um filho. Num pequeno hospital local, sozinha. Quando as contrações começaram, sentiu medo, mas ao ouvir o primeiro choro do bebê, toda a dor desapareceu. É um menino saudável. Parabéns! A enfermeira entregou-lhe o bebê. Era uma criatura pequena e quente. Helena chorou enquanto o abraçava. Mateus. Mateus Santos. Tu és a esperança da mãe. O nome Mateus já estava escolhido há muito tempo. Era um nome que ela escolhera na esperança de que ele se tornasse uma criança iluminada. Quando Mateus fez 1 ano, a banca de Helena tinha se tornado uma pequena loja. Ela até colocou uma placa, Pastelaria da Helena. Embora pequena e modesta, era o seu próprio espaço. Durante o dia, geria a pastelaria e à noite cuidava do filho. Quando Mateus fez 3 anos, Helena começou um novo projeto. Começou a fazer colares e pulseiras com as conchas que apanhava na praia. No início, era desajeitada, mas a sua habilidade melhorou com o tempo. Todas as noites, depois de Mateus adormecer, ela sentava-se em silêncio a fazer as suas peças de artesanato. Mãe, que lindo! Na manhã seguinte, Mateus ficou maravilhado com o colar que a mãe tinha feito. Helena afagou o cabelo do filho e sorriu. Se o meu Mateus gosta, então a mãe vai fazer mais. Num canto da pastelaria, ela montou um pequeno expositor para as suas peças. Os turistas achavam curioso e por vezes compravam. Não era muito dinheiro, mas era o suficiente para comprar um brinquedo para o Mateus. O tempo voou.
Quando Mateus fez 5 anos, Helena notou uma mudança nele. O seu desejo de ajudar a mãe tinha crescido. Mãe, eu também quero ajudar a fazer os pastéis. Vendo o pequeno Mateus a tentar estender a massa com as suas mãozinhas, Helena riu. O meu Mateus ainda é muito pequeno, é perigoso. Que tal veres a mãe a cortar as cenouras? Sim. Mateus sentava-se ao lado da mãe e observava, esfregando os olhos sonolentos. Mesmo quando adormecia, esforçava-se por não perder de vista a mãe a trabalhar. Aos 7 anos, Mateus começou realmente a ajudar. Começou com pequenas tarefas, uma de cada vez. Colocar os talheres, os copos e cumprimentar os clientes. Bom dia. Bom apetite. Os clientes sorriam com a saudação alegre de Mateus. A inocência da criança tornava o ambiente da pastelaria ainda mais acolhedor. Mateus cresceu forte e saudável. Quando voltava da escola, ia direto para a loja fazer os trabalhos de casa. Helena, mesmo enquanto trabalhava, arranjava tempo para ajudar o filho com os estudos. Mãe, não percebo este problema. Deixa ver. Isto resolve-se assim. Os clientes habituais observavam com carinho a cena afetuosa entre mãe e filho. Aos 10 anos, Mateus já era um filho responsável. Tinha crescido bastante e os seus pensamentos eram mais profundos. Uma noite, Mateus perguntou a Helena: Mãe, onde está o nosso pai? Helena parou o que estava a fazer por um momento. Era uma pergunta que ela sabia que um dia viria, mas ouvi-la ainda assim doía. Mateus, o pai está no céu. Ele foi para lá antes de tu nasceres. Era uma mentira, mas era uma mentira melhor do que a verdade. Mateus acenou com a cabeça. Então eu tenho de ajudar ainda mais a mãe. Vou ser um filho forte para ti. Helena abraçou o filho com força. As lágrimas vieram, mas ela esforçou-se para que ele não as visse. Este ano, com 11 anos, Mateus começou um novo desafio. Vendo a mãe a fazer artesanato todas as noites, ele disse que também queria tentar. Mãe, posso tentar fazer um colar? Tão bonito como os teus. Helena ensinou ao filho como manusear as conchas. Mateus aprendeu rapidamente. Com as suas pequenas mãos, furava os buracos com cuidado e passava o fio. Mãe, olha. Fui eu que fiz. A sua primeira peça estava torta, mas para Helena, era o colar mais bonito do mundo. Ficou ótimo. O meu Mateus tem mesmo jeito. Encorajado pelo elogio, Mateus fez mais com mais afinco. E um dia, reuniu coragem e disse: Mãe, posso tentar vender os colares que fiz? Queria ir à praia e mostrá-los aos turistas. Helena hesitou por um momento. A ideia de o seu filho pequeno andar a vender coisas preocupava-a. Mas ao ver o brilho nos seus olhos, não conseguiu recusar. Está bem, podes tentar. Mas só onde a mãe te consiga ver, combinado? Prometo. E assim, Mateus começou a ir para a praia com os colares de conchas que ele e a sua mãe faziam, num pequeno cesto. No início, era demasiado tímido para abordar as pessoas. Mas em breve, ganhou coragem e começou a aproximar-se dos transeuntes. Olá! Fui eu que fiz este colar. Querem ver? As pessoas paravam, atraídas pela imagem da criança brilhante e pura. E ficavam maravilhadas com os colares feitos com tanto esmero. Da pastelaria, Helena espreitava de vez em quando. Via o seu filho na praia a esforçar-se por falar com as pessoas. O seu coração enchia-se de emoção. O seu filho, que tinha crescido tanto, era motivo de orgulho e gratidão. Quando Mateus voltou ao anoitecer, o seu rosto estava radiante. Mãe, vendi 2 colares. Com este dinheiro vou comprar-te uma coisa gostosa. Helena abraçou o filho com força. O dinheiro não era o importante. O que importava era que o seu filho tinha conseguido algo por si mesmo. E que o seu primeiro pensamento tinha sido para ela. Foi assim que Mateus começou a abordar as pessoas na praia. Com os colares que ele e a sua mãe faziam, um a um, ele começou a comunicar com o mundo. Enquanto isso, Júlio, o seu pai e a sua mãe começaram uma nova vida. Num pequeno apartamento em Campinas. Era uma cave úmida que cheirava a mofo. Da mansão em São Paulo para uma cave, a diferença era abismal, mas eles tinham de aguentar para sobreviver.
Júlio, a partir de hoje vais trabalhar comigo, disse o pai. A sua voz estava rouca e cansada. Em poucos dias, parecia ter envelhecido 10 anos. Júlio acenou com a cabeça. Aos 18 anos, quando sonhava em ir para a universidade, teve de começar a trabalhar na construção civil. O choque do seu primeiro dia na obra foi inesquecível. O ar estava cheio de pó de cimento e ouvia-se palavrões por todo lado. O seu pai já não era o presidente, mas um trabalhador diarista. A sua antiga imponência, de quem um dia comandou inúmeros projetos de construção, tinha desaparecido. Ei, vocês os novatos! Venham carregar tijolos rápido! Ao grito do capataz, Júlio e o seu pai carregaram tijolos em silêncio. As mãos de Júlio rapidamente ficaram em ferida e a sangrar. Mas ao olhar para o pai, não se conseguiu queixar. As mãos do seu pai já estavam cobertas de cicatrizes. No final do dia, receberam o pagamento. R$100. O dinheiro que ganharam por um dia de trabalho infernal. O seu pai segurou o dinheiro com força e disse: isto é o começo. Vamos reerguer-nos. A caminho de casa, Júlio olhou para as costas curvadas do seu pai. O seu pai, outrora tão imponente, parecia agora tão pequeno. Naquela noite, Júlio tomou uma decisão. Fosse como fosse, ele iria ajudar o seu pai a reerguer-se. Um ano depois, Júlio já estava habituado ao trabalho na obra. Ao mesmo tempo, frequentava um curso noturno e estudava arquitetura. De dia, trabalho braçal, de noite, estudo. Na maioria dos dias, não dormia mais de 4 horas. Júlio, não te esforces tanto, dizia a sua mãe, preocupada. Mas Júlio não conseguia parar. Cada minuto era precioso. No terceiro ano, o seu pai conseguiu uma pequena oportunidade. Através de um conhecido, conseguiu um pequeno trabalho de remodelação de interiores. Embora fosse um trabalho pequeno, era o primeiro passo para um novo começo. Júlio, tenta fazer o projeto. Está na hora de usares o que tens aprendido. A pedido do pai, Júlio passou a noite a desenhar as plantas. Era sua primeira experiência prática, mas ele deu o seu melhor. Felizmente a obra foi um sucesso e o cliente ficou satisfeito. A partir desse trabalho, as oportunidades começaram a surgir. Júlio e o seu pai alugaram um pequeno escritório. Colocaram uma placa, Almeida Construções. Era apenas um contentor adaptado, mas para eles, era um espaço de esperança. Com o tempo a empresa começou a crescer. Júlio trabalhava na obra durante o dia e desenhava projetos à noite. Trabalhava mais de 16 horas por dia, mas não se sentia cansado. Tinha o objetivo de se reerguer juntamente com o seu pai. Meu filho, foi por tua causa que eu consegui aguentar, disse o seu pai uma noite, durante uma pausa no trabalho. Digo mesmo de si, pai. O senhor não desistiu, Júlio respondeu, e o seu pai sorriu com tristeza. Na verdade, no início eu queria morrer. Tinha perdido tudo e estava a fazer a minha família sofrer. Mas ao olhar para ti e para tua mãe eu não podia desistir. Júlio segurou a mão do seu pai. Estava áspera e cheia de cicatrizes, mas quente. 10 anos depois, eles ganharam o seu primeiro grande projeto. A construção de um condomínio de apartamentos de médio porte. O risco era grande, mas valia a pena tentar. Júlio, desta vez, tu serás o gestor do projeto. O pai é que devia ser. Não. Agora é a tua vez. Eu ajudo nos bastidores. O projeto foi um sucesso. O design de Júlio era prático e elegante, e as vendas correram bem. A empresa começou a crescer exponencialmente. No entanto, por trás do sucesso, a saúde do seu pai deteriorava-se. Anos de trabalho árduo e estresse tinham consumido o seu corpo. Um dia, o seu pai desmaiou na obra. No hospital, o médico disse com uma expressão séria: o excesso de trabalho acumulado sobrecarregou o coração. Ele precisa de repouso absoluto. A partir daquele dia, Júlio assumiu a gestão total da empresa. Tinha de tomar todas as decisões e assumir todas as responsabilidades sem o pai. Era um fardo pesado, mas ele tinha de proteger o que o seu pai tinha construído. Passaram-se mais 10 anos,
e a Almeida Construções tornou-se uma empresa de médio porte. A capacidade de gestão e o talento de Júlio para o design foram reconhecidos. A empresa mudou a sua sede de volta para São Paulo e tinha mais de 100 funcionários. Numa tarde de primavera, o seu pai chamou. O seu pai, que estava a recuperar no hospital, estava muito mais magro, mas os seus olhos estavam límpidos. Júlio, senta-te aqui. Quando Júlio se sentou ao lado da cama, o seu pai tirou uns papéis da gaveta. Eram os documentos para a mudança de presidente da empresa. Agora assume a liderança desta empresa. Pai, ainda é cedo. Não. Chegou a hora. Tu já estás preparado. O seu pai olhou para o teto por um momento, como se estivesse a recordar algo. Júlio, um edifício não é apenas uma estrutura. É um espaço onde as pessoas vivem. Se construíres um edifício com o coração, os corações das pessoas que vivem nele também se aquecerão. Não persigas apenas o dinheiro. Pensa primeiro nas pessoas. Nós perdemos tudo uma vez, mas conseguimos reerguer-nos graças à ajuda de outras pessoas. Nunca te esqueças disso. A voz do seu pai estava carregada de sinceridade. Júlio inclinou a cabeça profundamente. Um nó na garganta impedia-o de falar. Naquele dia, pela primeira vez, Júlio segurou firmemente a mão do seu pai. A mesma mão com que um dia carregaram tijolos juntos na obra. Agora estava enrugada e magra, mas mais quente do que nunca. Obrigado, pai. Cheguei até aqui graças a si. Não. Nós conseguimos juntos. Ao assinar os documentos, Júlio pensou que aquele era realmente um novo começo. Estava na hora de ele fazer crescer a empresa que o seu pai tinha reerguido. Ao sair do quarto do hospital, Júlio olhou para o céu. Estava um céu limpo, sem uma única nuvem. Parecia que o longo inverno que ele e o seu pai tinham enfrentado tinha finalmente terminado, e a primavera tinha chegado. Depois de se tornar presidente, Júlio ficou ainda mais ocupado. Chegava ao escritório às 6 da manhã e raramente saía antes das 10 da noite. Grandes projetos surgiam um após o outro, e o peso de ser responsável pelo sustento dos seus funcionários era enorme. Aquele dia não foi diferente. Tinha acabado de fechar o contrato para a construção de um grande complexo residencial e comercial. Na sala de reuniões, os funcionários aplaudiram e felicitaram-no, mas Júlio sentia um estranho vazio. Aquele sentimento de futilidade que o assolava em cada momento de sucesso voltou a surgir. Parabéns, presidente. Bom trabalho a todos. Júlio forçou um sorriso e levantou-se. De volta ao seu escritório, olhou pela janela. A paisagem noturna de São Paulo brilhava, mas o seu coração estava frio. Era esta a vida que eu queria? De repente, esse pensamento surgiu. Tinha ganho muito dinheiro e obtido reconhecimento, mas não havia felicidade verdadeira. A sua rotina diária era sempre a mesma. Chegava a casa sozinho, acordava sozinho. Aos 44 anos, sentia que tinha perdido demasiadas coisas. Júlio pegou na sua carteira e retirou a fotografia que estava sempre no mesmo lugar. Sentiu uma onda de saudade. Depois guardou-a novamente. Chamou a sua secretária. Carla, tenho alguma coisa marcada para este fim de semana? Não, presidente. O fim de semana está livre. Então, não me contactes durante o fim de semana. Vou desligar o telemóvel. A secretária ficou surpreendida. Era raro o presidente tirar umas férias. E assim, Júlio foi para Ubatuba. Não havia uma razão especial. Apenas queria ver o mar e fugir da complexa São Paulo. Um lugar do qual tinha uma vaga memória de ter ido com a família quando era criança. Ubatuba. No segundo dia, à tarde, Júlio estava sentado num quiosque à beira-mar. O cheiro a café e o som das ondas criavam um ambiente tranquilo. Ele bebia o seu café lentamente a olhar para o mar. Sentiu seu coração a acalmar-se gradualmente. Foi então que ouviu o som de pequenos passos e alguém se aproximou. Moço, tenha certeza que está bem? Ficou pálido. A voz preocupada do menino trouxe Júlio de volta à realidade. O menino ainda segurava a fotografia.
Aquela pequena fotografia na sua mão tinha derrubado 25 anos de uma só vez. Júlio pegou na fotografia com a mão trêmula. Verificou-a novamente. Era inequivocamente Helena. A Helena de 18 anos, a sorrir com o seu cachecol branco. A fotografia que tinham tirado juntos na escola, uma semana antes do Natal. Esta fotografia. É mesmo da tua mãe? A voz de Júlio estava embargada. Ele tentou controlar as suas emoções, mas não foi fácil. Sim. É a foto que a minha mãe tem sempre na carteira. Dos tempos do secundário. As palavras do menino fizeram o coração de Júlio afundar. Então, Helena também tinha guardado a fotografia. Depois de 25 anos. A tua mãe. Onde é que ela está agora? Perguntou ele, a voz a tremer. Está a trabalhar na pastelaria dela. Pastelaria da Helena. Não é longe daqui, o menino respondeu com alegria. Era evidente o orgulho que sentia na mãe. Os pastéis que a minha mãe faz são os melhores. E os sanduíches também. Muita gente vem de propósito. Júlio tirou uma nota de R$ 50 da carteira. A sua mão ainda tremia, mas ele esforçou-se por manter a compostura. Podes ficar com o troco. O colar é bonito. Obrigado. Tenho de ir contar à minha mãe. O menino estava prestes a correr, mas Júlio chamou. Espera. Qual é o teu nome? Mateus Santos. Mateus. É um nome bonito. A loja da tua mãe. Onde fica exatamente? Mateus apontou com o dedo na direção da praia. Está a ver aquela placa azul? É ali. Pastelaria da Helena. Tem de lá ir. Os pastéis da minha mãe são mesmo bons. Enquanto via Mateus a afastar-se a correr, Júlio permaneceu sentado por um longo tempo. Pastelaria da Helena. Ela estava ali. Depois de 25 anos, tão perto. Júlio levantou-se lentamente. As suas pernas tremiam, mas a sua mente já estava decidida. Caminhou ao longo da praia. A distância, que normalmente levaria menos de 5 minutos a percorrer, parecia hoje interminável. Finalmente a placa azul apareceu. Pastelaria da Helena. Era uma loja simples. Através da porta de vidro, via-se o vapor a sair das panelas. Júlio parou por um momento. O que é que eu estou a fazer? Passaram-se 25 anos, mas os seus pés já o tinham levado até a porta. Júlio respirou fundo. E abriu a porta. Clim, clim. O sino na porta fez um som claro. O vapor quente tocou-lhe no rosto. O cheiro a massa frita e a recheios fez-lhe cócegas no nariz. Bem-vindo. Ao ouvir aquela voz, o tempo de Júlio parou. A pessoa que levantou a cabeça de trás de uma panela fumegante. Era inequivocamente Helena. O tempo tinha passado, mas o seu olhar não tinha mudado. Estava mais madura, e o seu rosto carregava os vestígios da vida, mas era, sem dúvida, Helena. A pessoa que Júlio não tinha conseguido esquecer durante 25 anos. Helena também parou. A concha que segurava na mão caiu ao chão. Os seus olhos arregalaram-se e começaram a tremer lentamente. Júlio? A sua voz falhou ao pronunciar o nome. Ela deu um passo em frente, como se não conseguisse acreditar. Helena. Júlio também chamou o nome dela. Era a primeira vez em 25 anos que o pronunciava em voz alta. Naquelas 2 sílabas curtas, estavam contidos todos os anos que passaram. Os dois ficaram frente a frente. Na pequena pastelaria, entre o vapor que subia das panelas, o tempo parecia ter parado. Era como se as suas versões de 18 anos se tivessem reencontrado. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Ela cobriu a boca com a mão, mas as lágrimas não pararam. Como? Como é que me encontraste? Vendo Helena sem conseguir terminar a frase, Júlio também sentiu os olhos a arder. A saudade de 25 anos abateu-se sobre ele de uma só vez. Um misto de culpa, saudade e arrependimento pelos anos perdidos. Já passou muito tempo, Helena.
A voz de Júlio era baixa e trêmula. Ele queria dizer muito mais, mas um nó na garganta impedia-o. A porta da loja abriu-se novamente. Mateus entrou a correr. Mãe, aquele moço deu-me R$ 50. Disse que o meu colar era bonito. Mateus parou ao ver a mãe e Júlio frente a frente. Ele pareceu sentir a atmosfera invulgar. Ah, moço! Veio mesmo. Júlio forçou um sorriso para Mateus. E depois olhou novamente para Helena. Ela ainda chorava, mas havia um leve sorriso nos seus lábios. Era o reencontro, 25 anos depois. O destino, de uma forma tão cruel e ao mesmo tempo tão bela, tinha os reunido novamente. Ao saírem da pastelaria, os dois caminharam em silêncio em direção à praia. Mateus, com a sua intuição infantil, ficou em casa. Percebeu que a sua mãe precisava de tempo para falar com aquele convidado especial. O sol estava a pôr-se, pintando o mar com tons de vermelho e laranja. Os dois sentaram-se na ponta de um quebra-mar. O som das ondas era rítmico e constante. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Nenhum dos dois sabia por onde começar, como explicar os 25 anos que passaram. Esperaste muito por mim. Naquele dia de Natal, Júlio foi o primeiro a quebrar o silêncio. A sua voz tremeu. A memória daquele dia ainda estava viva. Sim. Esperei, respondeu Helena, após um longo silêncio. Parecia que o tempo tinha recuado 25 anos. Como? Como tens passado? A voz de Helena também tremia. A professora disse que a tua família tinha falido. Foi tudo que soube. Depois disso não soube mais nada. Júlio suspirou profundamente. Fugimos para Campinas. Vivemos numa cave e eu e o meu pai trabalhamos na construção civil. Carreguei tijolos durante o dia e estudei à noite. Vivemos assim durante 10 anos. Helena olhou para Júlio com os olhos arregalados. Tu? Na construção? Sim. No início pensei que ia morrer. Mas ao ver o meu pai, não tive escolha. Depois demorou mais 10 anos para reerguer a empresa. Só agora as coisas estabilizaram. Lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Desculpa. Eu julguei-te mal. Pensei que estavas a viver bem e que te tinhas esquecido de mim. Nunca te esqueci. Nem por um único dia. A confissão de Júlio fez Helena baixar a cabeça. As lágrimas caíam-lhe pelo rosto. Eu também. Eu também pensei em ti todos os dias. Perguntava-me por que não tinhas contactado. A culpa foi toda minha. Devia ter ligado, de alguma forma. Quando Júlio tentou pegar na mão de Helena, ela perguntou: casaste? Não. Não consegui. Ou melhor, não quis. Helena olhou para Júlio, surpreendida. E então, com a voz trêmula e as lágrimas a escorrerem, disse: eu também estou sozinha. O pai do Mateus. Helena respirou fundo e continuou: na verdade, ele não foi uma criança desejada. Há 11 anos, no restaurante onde eu trabalhava, aconteceu-me uma coisa horrível. Não pude denunciar à polícia. Quem acreditaria em mim? Simplesmente fugi. O rosto de Júlio endureceu. Ele cerrou os punhos com força. Helena, no início eu queria morrer. Mas a criança na minha barriga não tinha culpa, pois não? Então, eu vim para aqui. E Helena, a olhar para o mar, continuou: foi difícil. Muito difícil. Mas se não fosse o Mateus, eu provavelmente já teria morrido há muito tempo. A sua voz tremeu, mas estava firme. No dia em que ele nasceu, quando ouvi o seu primeiro choro, o mundo mudou. Senti que podia fazer qualquer coisa por aquela criança. Júlio abraçou Helena com força. Não conseguia mais conter-se. Helena não repeliu. Era o primeiro abraço em 25 anos. Desculpa. Se eu estivesse ao teu lado. Não. Talvez este fosse o nosso destino. Conhecer o Mateus e reencontrar-te. Os dois permaneceram assim por um longo tempo. Apenas o som das ondas preenchia o seu silêncio. O tempo passou e a noite caiu.
Júlio disse com hesitação: amanhã tenho de voltar para São Paulo. Eu sei. A voz de Helena era calma, mas havia um toque de desapontamento. Tenho uma reunião importante na segunda-feira. Desculpa. Não peças desculpa. Tu também tens a tua vida, Helena disse, forçando um sorriso que não chegou aos seus olhos. Helena, Quando Júlio estava prestes a dizer algo, Helena interrompeu. Júlio, vamos pensar com calma. Passaram 25 anos. Há tantas coisas que não sabemos um sobre o outro. E há o Mateus. Aconteceram tantas coisas de repente, estou confusa. Júlio acenou com a cabeça. Helena tinha razão. Sim. Precisamos de tempo. Tu e eu. Os dois levantaram-se lentamente. O caminho de volta para a pastelaria parecia pesado para Júlio. Ele já se tinha tornado alguém que não podia simplesmente partir. Podes dar-me o teu número? Perguntou Júlio. Helena hesitou por um momento e depois pegou no seu telemóvel. Diz-me o teu número. A mão de Júlio tremeu ao guardar o número. Finalmente tinham uma ligação. Na manhã seguinte, Júlio saiu cedo do hotel. No carro, a caminho de São Paulo, olhava constantemente para o telemóvel. Pensou em enviar uma mensagem a Helena, mas acabou por não fazer. A autoestrada parecia desfocada pela janela. Era por causa das lágrimas. Tinham se reencontrado depois de 25 anos, mas seria este o fim? Não. Não era o fim, era o começo. Seria difícil e complicado, mas desta vez, Júlio prometeu a si mesmo que não a deixaria escapar. Depois de regressar a São Paulo, Júlio não conseguia concentrar-se no trabalho. Durante as reuniões, ao rever os projetos, o rosto de Helena aparecia constantemente na sua mente. A imagem dela na pastelaria, rodeada pelo vapor quente, o seu sorriso a tentar esconder as lágrimas, não lhe saía da cabeça. Assim que a importante reunião de segunda-feira terminou, Júlio chamou a sua secretária. Carla, a partir de agora quero as sextas-feiras à tarde livres. Todas as sextas-feiras, presidente? Sim. Tem um assunto pessoal. Carla ficou intrigada, mas não fez mais perguntas. A expressão do presidente parecia diferente. Havia algo de mais caloroso nele. Na primeira sexta-feira, Júlio voltou para Ubatuba. Desta vez, não foi de mãos vazias. Na mala do carro levava utensílios de cozinha novos para a pastelaria e livros que sabia que o Mateus gostaria. Quando abriu a porta da pastelaria, Mateus foi o primeiro a reconhecê-lo. Ah, é o moço. Mãe, aquele moço de outro dia veio. Helena saiu da cozinha. Enxugou as mãos no avental e sorriu sem jeito. O que te traz por cá? Estava só de passagem. Era mentira, claro. Júlio tinha conduzido 3 horas para estar ali. Senta-te. O que vais querer? Um pastel. O Mateus disse que são os melhores. Júlio sentou-se e Mateus aproximou-se para conversar. Moço voltou. Ainda tem o colar? Sim. Pendurei-o no carro. É muito bonito. O rosto de Mateus iluminou-se. Júlio tirou um livro da sua mala. Trouxe isto para ti. É um livro ilustrado sobre arquitetura. Acho que vais gostar. Uau! Obrigado. A ver Mateus a pegar no livro com alegria, Helena também sorriu. Depois da hora do almoço, quando o movimento diminuiu, Júlio pôs um avental e ajudou a lavar a louça. Helena tentou impedi-lo, mas Júlio insistiu. Eu quero ajudar. Fica quieta. Tu não és pessoa para fazer isto. Trabalhei em obras durante 10 anos. Lavar a louça não é nada. Com a resposta de Júlio, Helena não conseguiu mais insistir. Vendo os dois a trabalharem lado a lado, Mateus disse: Mãe, pareces feliz a trabalhar com o moço. O rosto de Helena corou. Ao entardecer, Júlio foi com Mateus até a praia. Enquanto caminhavam pela areia, Mateus perguntou: Moço, o que é que fazes? Eu construo casas. Casas? Sim. É preciso desenhar bem as plantas para construir uma boa casa. Uma casa forte e acolhedora. Mateus pensou por um momento e disse: Acho que a mãe e eu também desenhamos bem. A nossa casa ainda não caiu. Júlio riu com o comentário.
Mas por trás do riso sentiu uma pontada de tristeza. Eram palavras demasiado adultas para uma criança de 11 anos. Quando voltaram à pastelaria, Helena estava à porta à espera deles. Vê-la banhada pela luz do pôr do sol tirou o fôlego a Júlio. Já não era a Helena de 18 anos, mas a Helena de 44, e ainda assim, era linda. Júlio chamou Helena com hesitação. A viagem para São Paulo é longa. Janta conosco antes de ires. Foi a primeira vez que Helena o convidou. Júlio escondeu a sua alegria e acenou com a cabeça. O jantar foi simples. Uma feijoada feita por Helena, ovos mexidos e arroz. Mas para Júlio foi mais delicioso do que qualquer refeição num restaurante de luxo. Moço, volte mais vezes, disse Mateus depois do jantar. A mãe parece mais feliz sempre que o senhor vem. Helena olhou para Mateus, envergonhada, mas o menino sorria abertamente. Na segunda sexta-feira Júlio voltou a Ubatuba. Desta vez, disse que ia arranjar a placa da pastelaria. A placa velha com a tinta descascar incomodava-o. Não te preocupes com estas coisas, disse Helena, mas Júlio já tinha as latas de tinta na mão. Eu quero fazê-lo. O presidente de uma construtora não consegue arranjar uma placa? Enquanto Júlio pintava a placa, Mateus ajudava-o. Salpicou-se de tinta no rosto, mas parecia estar a divertir-se. Moço, quando eu for grande, também quero ser construtor de casas. É mesmo? Então tens de estudar muito. Tens de ser bom à matemática e às ciências. Está bem. Vou esforçar-me. Helena observava os dois com o coração dividido. Como seria bom se Mateus tivesse um pai. Mas ao mesmo tempo tinha medo. Medo de se magoar novamente. Na terceira sexta-feira, choveu. Júlio entrou na pastelaria com um guarda-chuva completamente encharcado. Por que vieste com este tempo? É perigoso, disse Helena, preocupada. Trouxe uma toalha e secou-lhe o cabelo. Naquele momento, a distância entre eles diminuiu. Helena afastou-se rapidamente, mas Júlio segurou-lhe na mão. Helena. Sim, obrigado. Por me deixares reencontrar-te. Os olhos de Helena ficaram úmidos. Naquele dia quase não houve clientes por causa da chuva. Os três comeram uma sopa na pastelaria e conversaram. Moço, gostas de dias de chuva? Perguntou Mateus. Bem. Antes não gostava, mas hoje gosto. Por quê? Porque estou convosco. Era uma resposta simples, mas sincera. Helena observou o seu sorriso em silêncio. Era o mesmo sorriso de antes. O sorriso caloroso que ele lhe mostrava quando tinham 18 anos. Na quarta sexta-feira, Júlio fez uma proposta especial. Ouvi dizer que o aniversário do Mateus é na próxima semana. Que tal irmos a São Paulo a um parque de diversões? Os olhos de Mateus brilharam. A sério? Podemos ir? Mas Helena hesitou. Isso é demasiado. Não penses nisso. Considera um presente de aniversário para o Mateus. Mateus olhou para a mãe com olhos suplicantes. Helena acabou por aceder. E assim, todas as sextas-feiras se tornaram dias especiais. Nos dias em que Júlio vinha, Helena andava atarefada desde manhã, e Mateus ficava excitado na escola. Aos poucos, um laço de afeto foi se formando entre os três. Uma noite, depois de Mateus adormecer, Helena disse: Júlio, tens a certeza que estás bem com isto? Vir aqui todas as semanas? Estou. Na verdade, este é o momento mais feliz da minha semana. Helena olhou para Júlio, surpreendida. De que serve passar a vida inteira só a trabalhar? Só agora sinto que estou a viver. Com a resposta séria de Júlio, Helena ficou sem palavras. O homem que reencontrara depois de 25 anos ainda era caloroso. Não, ele tinha se tornado mais profundo. Obrigada, Júlio. Pelo quê? Por tudo. Os dois olharam um para o outro e sorriram. Mesmo sem palavras, eles sabiam. Levaria tempo, mas eles podiam recomeçar. Lenta, mas seguramente. O inverno aprofundou-se. Caiu muita chuva em Ubatuba. Júlio chegou, como sempre, na sexta-feira, mas hoje algo era diferente.
Ao sair do carro, trazia consigo uma mala velha. Ao entrar na pastelaria, o vapor quente envolveu-lhe o rosto. Helena estava a mexer um molho, e Mateus fazia os trabalhos de casa. Era uma cena que já se tinha tornado familiar. Chegaste. A saudação de Helena também se tornará natural. Já não havia constrangimento. Sim. Está a chover muito. Júlio tirou o casaco e olhou pela janela. A chuva caía incessantemente. Como naquele dia, há 25 anos. Depois do jantar, Mateus disse: Mãe, posso ir lá para fora brincar na chuva? Podes. Veste um casaco impermeável para não te constipares. Quando Mateus saiu, ficaram os dois sozinhos na pastelaria. Júlio abriu a mala que trouxera. De dentro, tirou um livro embrulhado em plástico. Helena. A voz de Júlio tremeu. Lembraste-te disto? Helena olhou para o livro com os olhos arregalados. Era um livro de poesia velho e desbotado. A capa estava gasta pelo tempo, mas era inconfundível. O livro de poesia que costumavam ler juntos no secundário. Como? Como é que ainda tens isto? Era o teu livro de poesia favorito. Ia dar tom no Natal. Júlio entregou o livro a Helena. Ela pegou nele com as mãos trêmulas. Ao abrir a primeira página, encontrou um bilhete amarelado. Helena, fui feliz por te ter conhecido. A caligrafia do Júlio de 18 anos ainda estava lá. A tinta estava desbotada, mas o sentimento permanecia claro. Helena cobriu a boca com a mão. As lágrimas jorraram. Guardaste isto durante 25 anos? Sim. Arrependi-me a vida toda por não te ter conseguido dar. Os olhos de Júlio também estavam vermelhos. Quando Helena levantou a cabeça para o olhar, viu que nos seus olhos ainda estava o rapaz de 18 anos. O rapaz tímido e caloroso. Lá fora, Mateus chapinhava nas poças de água. De vez em quando espreitava para dentro da pastelaria e, ao ver a mãe a sorrir, voltava a concentrar-se na sua brincadeira. Júlio falou em voz baixa. Helena, sim, posso dizer agora o que não consegui dizer naquele Natal, há 25 anos? O coração de Helena bateu descontroladamente. Ela sabia o que ele ia dizer, mas ainda assim perguntou: o quê? Júlio pegou na mão de Helena. Estava áspera, mas quente. Eu amo-te. Naquela altura, e agora? Mais lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Era a declaração que ela esperara durante 25 anos. Posso tomar conta de ti do Mateus? Naquele momento, Helena riu e chorou ao mesmo tempo. Era uma expressão que não se distinguia entre lágrimas e riso. 25 anos de tempo, toda a saudade, derreteram-se num instante. Júlio? Helena não conseguiu terminar a frase. Júlio abraçou-a com força. Desculpa. Cheguei demasiado tarde, não foi? Não. Helena levantou a cabeça do peito de Júlio. Não chegaste tarde. Ainda temos muito tempo. Os dois olharam um para o outro e sorriram. Lá fora, a chuva caía com mais força, como se estivesse a cobrir de branco o inverno em que se separaram há 25 anos. Mateus abriu a porta e entrou. As suas bochechas estavam coradas pelo frio. Mãe, já fiz um castelo de areia. Venham ver. Helena e Júlio olharam um para o outro e sorriram. E saíram juntos. O castelo de areia que Mateus construíra estava torto, mas parecia feliz. Uau, está muito bem feito, elogiou Júlio, e Mateus sorriu com orgulho. Moço, vais vir todos os dias agora? A pergunta inocente deixou os adultos sem jeito, mas Júlio respondeu, sim. Virei muitas vezes. Muitas mesmo. Prometes? Mateus entrelaçou o seu dedo mindinho com o de Júlio. Ao fazer a promessa com o menino, Júlio olhou para Helena. Ela também sorria. A chuva continuou a cair. Mas já não era fria. Para eles, a chuva que caía era como uma bênção. Como se o longo inverno de 25 anos tivesse finalmente terminado, e a primavera estivesse a chegar. Depois disso, Júlio voltou para São Paulo. Mas desta vez foi diferente. Tinha uma certeza no coração e uma tarefa clara a cumprir. Primeiro decidiu visitar o seu pai.
No quarto VIP do hospital, o seu pai olhava pela janela. Estava internado para recuperar, mas hoje parecia estar com o melhor aspecto. Quando Júlio entrou, o seu pai virou-se. Meu filho, pai. Júlio sentou-se ao lado da cama do pai. Enquanto descascava uma fruta, hesitou sobre como começar a conversa. Pareces mais feliz ultimamente. Aconteceu alguma coisa de bom? O seu pai perguntou primeiro. Eram os pais que liam os corações dos filhos. Pai. Na verdade, tenho uma coisa para lhe dizer. Júlio respirou fundo. Reencontrei a Helena. A mão do seu pai parou. Ele pousou o jornal e olhou para o filho. Helena? Ah. Rapariga de quem gostavas há 25 anos? A voz do seu pai tremeu. Júlio ficou surpreendido. O seu pai sabia? Como é que o pai sabia? O seu pai sorriu com tristeza. Achas que um pai não conhece o coração do filho? Depois dos exames, tu andavas tão animado. Ouvi-te a murmurar sozinho que ias encontrá-la no Natal. Os olhos de Júlio arderam. Então o seu pai sabia de tudo. E foi precisamente nessa altura que tivemos de fugir. Rugas profundas formaram-se no rosto do seu pai. A culpa que ele carregou a vida inteira era visível. Júlio, o pai segurou a mão do filho. Estava enrugada e magra, mas quente. Desculpa-me a vida toda. Roubei-te o momento mais importante da tua vida. Pai, todos os anos no Natal, eu pensava em ti. No quão desesperado deves ter ficado naquele dia. Na dor que deves ter sentido por teres de partir sem dizer uma palavra. Lágrimas brotaram nos olhos do seu pai. Era a primeira vez que via o seu pai forte a chorar. Perdoa-me, meu filho. Por minha causa, nem sequer conseguiste viver o teu primeiro amor como deve ser. Pai. Júlio apertou a mão do pai com força. Eu nunca o culpei, nem por um momento. Pelo contrário, estou-lhe grato. O seu pai olhou para ele, surpreendido. Naquela altura, o pai não se deixou abater e reergueu-se. Recomeçou do nada e reconstruiu a empresa. Ao ver um pai assim, eu também aprendi. Aprendi a não desistir. A voz de Júlio estava carregada de sinceridade. Na verdade, eu sentia orgulho. De um pai que, mesmo caindo, se levantava novamente. Foi graças a isso que eu também me tornei mais forte. O pai olhou para o filho em silêncio. No seu olhar, havia uma mistura de emoção e culpa. E pai? Acho que existe algo chamado destino. Passaram 25 anos, mas reencontramo-nos. A Helena. Júlio contou ao pai o que tinha acontecido em Ubatuba. A história do menino chamado Mateus, e o facto de estar a ir lá todas as semanas. O seu pai ouviu em silêncio. Então foi isso que aconteceu. Depois de ouvir tudo, o seu pai perguntou, e ela? Perdoou-te? Ela diz que não há nada a perdoar. Que a culpa não foi minha. É uma boa mulher. Viver sozinha durante 25 anos. O seu pai levantou-se lentamente. Quando Júlio tentou ajudá-lo, ele recusou. Júlio, o que é que eu posso fazer? Como posso expressar o meu arrependimento a essa mulher e à criança? Júlio olhou para o rosto do pai. Era sincero. Apenas mantenha-se saudável, pai. E mais tarde, se aceitar a Helena e o Mateus como família. Claro que sim, disse o pai com firmeza. Serão a minha nora e o meu neto. Claro que tenho de os aceitar. Com estas palavras, Júlio sentiu-se comovido. Sentiu o coração caloroso do seu pai. Os dois olharam um para o outro e sorriram. Uma atmosfera calorosa encheu o quarto do hospital. Júlio? Sim, pai? Obrigado. Por que de repente? Por não me teres culpado naquela altura e por te teres reerguido comigo. Por teres feito a empresa crescer até este ponto. E o seu pai fez uma pausa antes de continuar. E por não teres desistido e teres reencontrado a Helena. Se tu fores feliz, o teu pai também poderá descansar em paz. Júlio abraçou o pai com força. Era a primeira vez desde a sua infância. O pai também lhe deu umas palmadinhas nas costas. Amo-te, meu filho. Eu também o amo, pai. Ao sair do hospital nesse dia, Júlio olhou para o céu.
Estava um céu limpo, sem uma única nuvem. Sentia-se muito mais leve. Agora sentia que podia realmente começar de novo. Com a bênção do seu pai, podia agora acolher Helena e Mateus na sua família com orgulho. 25 anos antes, ele pensava que se tinham separado por causa do seu pai, mas agora era diferente. Agora ele sabia que tudo aquilo fazia parte do destino para que se reencontrassem. Júlio voltou para Ubatuba. Desta vez com um propósito especial. Ia levar Helena e Mateus para São Paulo. Quando chegou à pastelaria, era sábado à hora do almoço e estava cheia de clientes. Bem-vindo! Ah, Júlio! Helena cumprimentou-o com alegria. Mateus, que estava a limpar uma mesa, também correu para ele. Moço! Veio hoje, mesmo sendo sábado. Júlio afagou a cabeça de Mateus e sorriu. Depois da hora do almoço, quando o movimento acalmou, Júlio falou. Helena, Mateus. Tenho algo importante para vos dizer. A sua expressão séria deixou os dois tensos. Vamos para São Paulo. O Mateus muda de escola e começamos de novo numa casa nova. Helena hesitou por um longo tempo. Deixar Ubatuba, onde tinha vivido durante 11 anos, não era fácil. Mas Mateus foi o primeiro a falar. Mãe, vamos. Eu quero viver com o moço. Helena olhou para os olhos claros do seu filho e decidiu. Acenou com a cabeça. Está bem. Vamos. Uma semana depois, eles foram para São Paulo. O apartamento que Júlio preparara era espaçoso e acolhedor. Mateus ficou maravilhado com o seu próprio quarto. Uau! Tenho o meu próprio quarto. Helena também ficou com os olhos úmidos ao ver a cozinha limpa. Tinha vivido a vida toda em espaços apertados. Poder viver num lugar como aquele. Júlio, isto é demasiado. É a nossa casa. A partir de agora, com as palavras de Júlio, Helena não conseguiu dizer mais nada. Alguns dias depois, visitaram os pais de Júlio. Era uma casa grande no Morumbi. Helena estava nervosa e segurava a mão de Mateus com força. Quando a porta se abriu, a mãe de Júlio apareceu. Era diferente da imagem fria que Helena tinha imaginado. Tinha um sorriso caloroso. Oh, Helena, bem-vinda! Deve ter sido uma viagem cansativa com este frio. A mãe de Júlio segurou a sua mão. Era uma mão quente. E este menino é o Mateus? É tão bonito. Mateus cumprimentou timidamente. Olá. Sou o Mateus Santos. Oh, que querido. Entrem. Ao entrarem na sala de estar, o pai de Júlio esperava-os numa cadeira de rodas. Tinha tido autorização para sair do hospital. Bem-vindos. Estava à vossa espera. A voz do pai era suave. Helena fez uma vênia profunda. Olá. Sou a Helena Santos. Sim. Sofreste muito. O nosso Júlio esperou tanto por ti. O pai fez uma pausa e continuou. Desculpa. Há 25 anos, por nossa causa, sofreste muito. Não faz mal. Foi algo que não se podia evitar, respondeu Helena, e a mãe de Júlio abraçou-a pelos ombros. A partir de agora somos uma família. Vamos tratar-te bem para compensar tudo o que passaste. Com estas palavras, Helena começou a chorar. Tinha vivido a vida inteira sem conhecer o calor de uma família, e agora sentia que finalmente tinha encontrado uma. E Mateus, anda cá. O pai chamou Mateus. Quando Mateus se aproximou, ele tirou algo do bolso. Era uma velha caneta de tinta permanente. Isto era do avô quando ele era novo. Agora quero dar-te. Estuda muito para te tornares um grande homem. Obrigado, avô. Mateus respondeu com alegria e todos riram. A atmosfera tensa aqueceu num instante. Durante o jantar, a mãe perguntou: Helena, há alguma coisa que queiras fazer em São Paulo? Na verdade, eu gosto de cozinhar. Gostava de ter um pequeno restaurante. Oh, isso é ótimo. O nosso Júlio está sempre a comer fora. Seria maravilhoso se ele pudesse comer a tua comida. Com o incentivo da sogra, Helena ganhou coragem. 2 meses depois, Helena e Júlio tiveram um pequeno casamento.
Não foi luxuoso, mas foi caloroso. Estiveram presentes os funcionários de Júlio e as pessoas com quem Helena se tinha dado bem em Ubatuba. A entrada da noiva. Helena, vestida de noiva, entrou de mão dada com Mateus. Enquanto caminhava pelo corredor, as lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Parecia um sonho. Helena. No altar, Júlio estendeu-lhe a mão. Agora somos realmente uma família. No casamento que não teve celebrante, o próprio Júlio falou. Somos nós que vagueamos por 25 anos. Agora caminharemos o resto das nossas vidas juntos. Helena também respondeu com a voz trêmula. Obrigada por teres esperado tanto tempo por mim. Agora, estarei contigo para sempre. Mateus entregou-lhes as alianças. Os aplausos calorosos dos convidados ecoaram pela sala. Depois do casamento, Júlio disse, Helena, agora não precisas de trabalhar. Descansa. Mas Helena abanou a cabeça. Não. Eu quero trabalhar. Quero viver a fazer o que gosto. Júlio respeitou o desejo de Helena. E juntos procuraram um bom lugar. Contrataram uma pequena loja num bairro residencial tranquilo de São Paulo. Colocaram uma placa, Mar e Você. Era um nome que continha a saudade do mar de Ubatuba e o seu amor por Júlio. No dia da inauguração, os pais de Júlio foram os primeiros a chegar. A mãe trouxe um grande vaso de flores. O pai também veio na sua cadeira de rodas. Quero uma feijoada. Feita pela minha nora. Helena preparou a comida com esmero. Vê-los a comer com tanto gosto fê-la feliz. À hora do almoço, Júlio veio com os seus funcionários. Esta é a loja da esposa do nosso presidente. Venham muitas vezes. Os funcionários entraram em massa e almoçaram. Helena estava ocupada, mas feliz. Era feliz a ver as pessoas a comerem com gosto a comida que ela fazia. À noite, Júlio vinha sempre ao restaurante. Era o seu destino depois do trabalho. Como foi hoje? Hoje vieram muitos clientes. Acho que a notícia se espalhou. Os dois arrumavam a loja juntos e iam buscar o Mateus. Mateus adaptou-se bem à escola em São Paulo. Era especialmente bom à matemática e às ciências. O professor disse que o Mateus quer ser arquiteto. Acho que ele tem potencial. Tem uma excelente percepção espacial. Júlio apoiou ativamente o sonho de Mateus. Comprava-lhe livros sobre arquitetura e aos fins de semana visitavam edifícios juntos. Pai, como é que este edifício foi construído? A certa altura, Mateus começou a chamar Júlio de pai. Cada vez que isso acontecia, o coração de Júlio enchia-se de emoção. Este tem uma estrutura de betão armado. Tem uma fundação sólida, invisível, que lhe permite ser tão alto. A nossa família também é assim. O amor invisível é forte, e por isso somos felizes. Com as palavras da criança de 12 anos, Júlio e Helena olharam um para o outro e sorriram. Numa tarde de primavera, os três foram passear a Ubatuba. No lugar da antiga pastelaria de Helena havia agora outra loja, mas o mar continuava o mesmo. Mãe, foi difícil viver aqui? Perguntou Mateus. Foi. Mas fui feliz graças a ti, disse Helena, abraçando o ombro do filho. E agora sou ainda mais feliz. Júlio segurou a mão de Helena. Os três caminharam lado a lado pela praia. O pôr do sol pintava o mar de vermelho. O som das ondas era pacífico. Mateus correu à frente e apanhou conchas. Disse que ia fazer um colar como antigamente. Júlio? Sim, obrigada. Por me teres encontrado novamente. Eu é que te agradeço. Por teres esperado por mim. Os dois olharam um para o outro e sorriram. Naquela noite no carro de volta para São Paulo, Mateus adormeceu. Helena, a olhar para o filho a dormir pelo espelho retrovisor, disse, estou feliz, eu também. Júlio pegou na mão de Helena. Pela janela as estrelas brilhavam. O inverno que os separara há 25 anos tinha finalmente terminado. À sua frente, estendia-se agora um futuro de dias quentes de primavera. No Mar e Você, o pequeno restaurante, o riso era uma constante. Por vezes vinham os pais de Júlio, por vezes os seus funcionários, e outras vezes os vizinhos do bairro.
A comida de Helena ficou famosa e começaram a vir clientes de longe. Mateus cresceu e tornou-se um adolescente. Ganhou prêmios nas Olimpíadas de Matemática e participou ativamente no clube de arquitetura. A imagem da criança a cultivar os seus sonhos, rodeada pelo amor dos pais, era a imagem da felicidade para quem a via. E assim a primavera deles continuou. O amor que encontraram após 25 anos de espera era mais profundo e caloroso do que qualquer outro.